Peraí, você nem abriu a porta? Mas nem. Jessé abre a porta, abraça o profeta e faz uma pergunta: é de paz a sua vida? E ele diz sim, é de paz. E ele convida o profeta para entrar. O profeta entra, porque naquele tempo, irmão, quando o profeta chegava, as pessoas sabiam que Deus ia falar. Hoje em dia Deus fala no púlpito através do pastor, através do obreiro, através do jovem, e nós estamos tão distantes, mas o Senhor está falando. Deus vai levantar profeta neste lugar. Pode colocar e se preparar. Essa igreja vai ser abalada. Essas crianças, esses adolescentes não serem impactados aqui conosco. Essa igreja vai se encher. Não sei se é daqui, então, mas prepara para pastor. Igreja maior, viu? Samuel chega na casa de Jessé e ele diz assim: tem os seus filhos aí? E ele chama o mais velho. Quem é mais velho? Os mais velhos eram Eliabe, Samaia e Aminadab. E ele vem diante do profeta. Pegou a maquininha, passou no cabelo. Quando ele soube que o profeta estava, porque ele diz assim: quero causar uma aparência boa. Quando colocar a coroa vai encaixar na minha cabeça. Ele deu uma voltinha para o profeta. O profeta olhou, gostou. O profeta vai ungí-lo. Samuel vai ungir. E Deus brada do céu: não, Samuel, Samuel, você olha a aparência. E o Senhor Deus olha lá no fundo do coração, Samuel. Esse eu tenho rejeitado. Ele foi rejeitado. Samuel olha para Jessé: cadê o outro filho? Vai chorar no quarto. Ele ficou tão extasiado que não aceitou. O outro colocou uma camisa social, simpático, veio diante de Samuel, deu uma voltinha. Samuel olhou. Olha Samuel do alto. Gostou, Samuel? Samuel vai ungir. E Deus diz: não, Samuel. Você olhar. E o Senhor Deus olhou. Esse eu tenho. Ele ficou tão desprezado, assim, tão. Jessé tem mais filho? Veio outro. Forte. Pegou uma água com açúcar, porque naquela época não tinha gel, passou no cabelo. E disse assim: vou espetar e vai gostar do meu cabelinho assim, né? Deu uma volta, mostrou os braços e falou assim: sou forte, corajoso. Samuel olhou, gostou e foi ungir. E Deus disse: Samuel, Samuel, você olha a aparência. Eu, Senhor Deus, olhou. Esse eu tenho rejeitado. Aí vem o outro filho. Ele disse: vou colocar uma calça recegis, uma camisa, uma gravata bem bonita. Vou pentear o cabelo do lado, já que de perto do meu irmão foi. Deu uma voltinha na frente de Samuel. Samuel gostou. Olha o sorriso, Samuel. Porque Samuel estava em busca de um homem bonito. Vocês sabiam que a preocupação de Samuel era tão grande que, como Saul é um homem bonito, um homem forte, um homem alto, para substituir Saul, ele tinha que pegar na mesma estatura. Homem bonito, homem forte e homem alto. De repente, quando ele olha, ele diz assim: é esse, não é possível. E vai ungir. Deus brada do céu dizendo: não, Samuel, você olha a aparência. Eu, Senhor Deus, olha o coração. Esse eu tenho rejeitado. Tem mais filho? Outros botou uma coisa boa, ou mais assim, um panga de rei. Deu uma volta na frente do profeta. O profeta olhou. Era meio tímido. Deu um sorriso para alegrar, né? E Samuel vai ungir. E quando Samuel vai ungir, Deus diz: você olhar. Eu, Senhor Deus, olho. Esse eu tenho rejeitado. Jessé tem mais filho. E ele chama o outro. E ele veio. Vou colocar uma camisa bem alegre. Dá uma voltinha na frente do profeta. O
profeta, olha, esse é do bom. É forte. De repente, ele vai ungí-lo. E Deus diz: não. Samuel, você olha? O Senhor Deus olhou? Coração. Esse eu tenho? Tem mais filhos, Jessé? Vem. Esse era simpático por demais. Esse ia levar o povo com ele para tudo quanto era canto. Deu uma volta. Gostou de músculos. Samuel gostou. E vai ungir. E Deus disse: Samuel, você olha? O Senhor olhou? Esse eu tenho? Mas Deus havia falado com Samuel que dentro da casa de Jessé ia sair quem? Um rei. E para sair um rei, Deus tinha que mostrar o poder das suas mãos. Samuel, ele não fica contente, ele fala assim: Jessé, acabaram os seus mancebos? E Jessé diz assim: não, ainda tem um que está no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, que ele levava o seu leve. Um menino chamado Davi está lá no sol agora. Aí, sabe o que acontece? Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, tocando a harpa. De repente, Samuel olha para Jessé e diz assim: manda buscar o menino. Chamou os dois irmãos mais fortes, vai para lá. Chamou os dois irmãos mais fortes. Porque Samuel havia dito assim: ó, enquanto não trazerem o menino, nós não vamos sentar à mesa. Aleluia. Para que tanta ira nesse coração? Por que tanta revolta? Quando Samuel diz assim: olha, nós não vamos sentar no banquete enquanto o moço não chegar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto Deus não trouxer você diante da presença dele, o banquete não vai ser servido. Enquanto Deus não cumprir a semana vai, a promessa sobre a vida do teu filho, o banquete não será servido. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O nosso herói vai trazer a tua casa bem de pertinho. E quando o sonho acontecer, vai ter festa, vai ter banquete e vai ter comemoração da tua casa. Vai ter. Quando Samuel olha aquele tamanho todo, ele esperava o quê, irmãos? Um homem forte, grande. E de repente chega ele, miudinho, pequenininho. E o Senhor diz assim: este é o meu escolhido. Samuel unge Davi. E quando Samuel, escuta só, irmãos, como esse nosso herói é lindo demais. É o único que pode fazer isso, viu, criança? Quando Samuel está ungindo Davi, a presença de Deus é retirada de Saul e pousa sobre Davi. E na vida de Saul entra o espírito maligno. E ele fica muito bravo. Porque a presença de Deus havia saído. Diga quem está do teu lado assim: quando não tem presença de Deus, nós nos tornamos alvo do adversário. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem presença de Deus. Aqui tem presença de Deus. Não outra presença de Deus está. Ele é exaltado, glorificado, honrado, reconhecido com a sua glória e majestade. Aí, sabe, ele é escolhido da rei, mas ele sabe o que ele faz? Volta para o campo cuidando das ovelhas. Samuel se retira da casa de Jessé. Mas aí, irmãos, pode ir, senhor Samuel. O rei, sabendo que não tinha mais a presença de Deus, ele manda convocar os jovens
E os soldados dele vão lá convocar os jovens para entrar no exército de Saul. E os filhos de Jessé vão. Eu quero ver fila de quartel. Olha só. Saul, levanta a cadeira para receber o soldado, pelo amor de Deus. Dá ordem aí para eles. Paga 10. Eu vou ter que despedir ele. Isso é fila de exército? Não é três filas, não é três filas assim alinhadinhas, uma atrás do outro, assim, mas não. Olhando pro rei. Olhando pro rei. Isso, está começando a organizar. Ah, vocês dois? Isso. Vocês são soldados. Saul convoca aqueles moços para guerrearem em favor do povo de Israel. Mas aí, a preocupação dele vem, porque ele não tinha mais a presença. E quem tem a presença de Deus, ele vai para a batalha, mas quem não tem, não vai. Quem não tem a presença de Deus, não vai orar. Quem não tem a presença de Deus, não profetiza. Quem não tem a profeta, a presença de Deus não louva. Quem não tem a presença de Deus, não prega, porque sabe que vai entrar em guerra. Então ele sabia que a presença não estava mais nele. Porque quando nós sentimos que a presença de Deus se separa, nós começamos a ficar amargos. Você já passou um dia assim, irmão? Que parece que Deus saiu de perto de você e de repente tudo está errado, a gente tem vontade de quebrar tudo. Aí parece que nós vamos ver o irmão na esquina, dá vontade de pular no pescoço do irmão, dizer assim, mas eu não sou crente, meu braço ainda não é. Não é assim? Mas quando você entra na igreja, Deus fala e você se converte, irmão, você sai assim, ai Jesus, que vontade de abraçar a irmã, que vontade de abraçar o irmão, aleluia, porque a presença de Deus ela faz a diferença. Amém. E aí Saul convoca todos os soldados, porque no meio do povo se levanta o gigante Golias. Se levanta o gigante Golias. Não, ele levanta e vem. Quando ele... Davi, sai do carro. Vem pra cá, Davi. Quando Davi não. Quando o gigante se levanta, Saul olha o tamanho do gigante. Quase 3 metros de altura. Os soldados olham para o gigante. Vocês fingem que ele é grande, tá? Eles tinham que guerrear, mas um ficou com medo e empurrava o outro e ninguém queria ir. Ficaram um bando de medrosos. Sabe por quê? Se o rei que estava na frente não tinha a presença de Deus, como que eles iam guerrear? Eles ficaram todos escondidos um atrás do outro. E o gigante começou a dizer: existe homem em Israel para ter comigo? Não tinha mais nenhum. Cadê aqueles que queriam ser ungidos a rei? Escondidos atrás do rei que não tinha mais a presença de Deus. Mas aí, o nosso herói, ele se levanta e coloca no coração do papai Jessé uma saudade muito grande dos seus filhos. E ele chama Davizinho e diz assim: Davi, pega aqui todos esses presentes e vai lá na presença do rei Saul. Entrega para ele e diga para os seus irmãos que eu mandei uma saudação, um abraço, um beijo, um cheiro. Diga que eu estou com saudade, mas traga a notícia para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o nosso herói se levanta, ele não anda agarrado. Ele não olha se é criança, mas ele sabe que quando ele vai na frente, é para a guerra ser vencida. Não existe guerra travada diante da presença do nosso herói. Não existe. Davi pega todos os presentinhos e começa a ir pelo caminho. E quando ele está passando, ele vê o gigante desafiando o povo de Israel. E ele chega assim: eu já sei. Ele corre até o rei. Você não tem paletó aqui? Cadê teu paletó? Pega rápido. Ele chega na presença do rei. E ele diz assim: Senhor rei, eu quero lutar com esse gigante. E aí
fazer isso. Sabe por quê? Os meus soldados, os meus homens, que são preparados, eles estão com medo. E aí, ele começa a dizer assim para Saul, eu vou contar uma historinha para você, Saul. Um dia, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e apareceu um baita de um leão. E quando o leão foi buscar a ovelha, eu tirei a ovelha da boca do leão e matei o leão. E aí, no outro dia, estava eu lá todo louvando a Deus, e vem uma baita de uma ursa. E quando a ursa vai pegar de novo a ovelha, eu matei aquela ursa. Então, Saul, deixa eu ir lutar com aquele gigante. Saul olhou para Davi e disse assim, mas então espera aí, você está desarmado. Eu vou colocar o meu escudo e a minha couraça. E vou te dar minha espada. E Davi veste a roupa de Saul. Mas Saul não conseguia nem se mexer. Davi não conseguia nem se mexer, não levantava o braço. Não conseguia andar. Ele disse assim, isso aqui é muito grande, rei. Eu vou tirar essas suas armaduras. Davi tirou a armadura de Saul e disse, eu não preciso de nada disso. Sabe o que Davi ensina para mim e para você? Deus faz armadura tamanho único. Quer ir para a batalha? Diga, Senhor, eu quero entrar em Efésios 6. Eu quero me revestir das armaduras que tem no céu. Eu quero capacete, eu quero couraça, eu quero escudo, eu quero cinturão, eu quero sandália, eu quero a tua espada. E Davi diz assim, olha, rei Saul, eu não preciso de nada disso. Davi veio correndo no riozinho, no ribeiro, e juntou 5 pedrinhas. Ele pegou a pedrinha maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Gigante. Você é bom de mira, Davi? Você tem uma cara de quem é mesmo. Davi, naquela hora, quando olhou o gigante pôs a mão na barriga e deu uma gargalhada. Por um acaso você acha que eu sou o quê? Algum cachorro, alguma coisa com pau e pedra pra cima de mim? E você? O gigante, quando olha Davi, ele diz assim, olha menino, hoje eu vou te pegar, eu vou te matar e vou jogar as bestas férias do campo. Sabe por que os soldados tinham medo, irmãos? Porque nós lemos, ele estava todo vestido, preparado para a guerra. Golias tinha um capacete que só ficava a testa de fora, o corpo dele era todo protegido. As pernas não tinham lugar nenhuma para enfrentar a sonda, poder acertar. É por isso que os soldados tinham medo, porque não tinha onde atingir o gigante. Mas Davi vai na frente do gigante e ele fala sobre o seu herói, irmãos. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Por mais que anda por mais que se desvie, a semente está lançada ali. Mas se teu filho for ensinado na presença de Deus, ele vai saber como orar, ele vai saber como falar, ele vai saber como se defender. Sabe por quê? Davi conhecia o Senhor herói. Aí Davi diz assim, seu gigante, eu vou ter um tete a tete com você, um feedback com você. Gigante, escuta bem que eu vou te falar. Hoje mesmo o Senhor colocará na palma da minha mão a cabeça do meu inimigo, e todo